Olá, sou Carlos Miguel, curso segundo período de licenciatura em Pedagogia, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Hoje irei apresentar o seminário Educação e Sociedade, com o seguinte tema: as teorias reprodutivistas. Os componentes do grupo são Amalu Gomes, Carlos Miguel, que sou eu, Karina Pereira, Mariana Lídia, Ronilza Mendes e a professora da disciplina, a Neuzimira Caldeira Souza. Para começar, entende-se a teoria crítico-reprodutivista como um movimento intelectual de tendência crítica baseado na produção intelectual marxista e que se desenvolveu nos anos de 1960 e 1970 na Europa, principalmente na França. Esse movimento tratou de pensar a educação baseada em seus condicionais sociais. Naquela época, a visão da escola era uma visão pessimista. Trata a educação como um aparelho ideológico a serviço do Estado dominante, que tem como consequência a reprodução de uma cultura burguesa que buscava o controle das pessoas através da escola. Segundo Ferreira 2019, as teorias reprodutivistas representaram e representam um avanço na educação brasileira, mesmo tendo a sua origem na Europa. Diferentemente das teorias de facetas tradicionais, que atribuíam à escola um caráter equalizador das desigualdades sociais, políticas e econômicas. Agora irei falar sobre os principais teóricos. Louis Althusser, filósofo francês nascido em 1928 e falecido em 1990. Sua principal teoria foi dos aparelhos ideológicos do Estado, que em uma das suas teorias é explicado a ideologia em geral, que não depende de uma situação, momento histórico, localização geográfica. É uma ideologia que está no próprio funcionamento do sujeito, na cultura e na ideologia. Desta forma, ajusta inconscientemente a maneira do sujeito interpretar a realidade, que significa a maneira como o indivíduo se sujeita a certas ideias através das ideologias particulares e a maneira de agir em uma sociedade acima de tudo. Christian Baudelot e Roger Stablett desenvolveram seus estudos através do pressuposto teórico estudado e apresentado por Marx. Seus estudos foram intitulados como a Teoria da Escola Dualista, 1971. A tese é que a escola está dividida em duas grandes redes, as quais correspondem da sociedade capitalista em duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado. Com base em sua teoria, a escola é longe de ser um instrumento de equalização social. É duplamente um fator de marginalização. Converte os trabalhadores em marginais, não apenas por referência à cultura burguesa, mas também em reação ao próprio movimento proletário. Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron desenvolveram em torno de uma ideia principal de que a escola reproduz as desigualdades sociais através de métodos e conteúdo de ensino que privilegiam implicitamente uma forma de cultura própria das classes dominantes. Troger, 2005. Para isto, concentraram seus estudos em torno de alguns conceitos, sendo eles hábitos, capital cultural e violência simbólica. Samuel Stevens Bowles e Herbert Gintes. Suas teorias mostraram ainda que indivíduos de sociedades mais integradas ao mercado também eram mais nobres. Para os autores, a desigualdade provém do próprio sucesso econômico dos países e de suas comunidades. Um dos fatos da história americana que mais instigou os autores foi a Guerra do Vietnã, em 1955 até 1975. Esse acontecimento histórico despertou em Bowles e Gintes um interesse pela escola e sua formação profissional, já que a maioria dos alistados era composta por soldados negros e latinos, que estudavam em escolas da periferia americana. Daí o interesse em estudar a realidade dessas escolas,
concluindo que o capitalismo levou à chamada hierarquização social e que a escola era o grande centro de treinamento para essa disciplina. Conclui-se que os autores crítico-reprodutivistas contribuíram notoriamente tanto para pesquisas em torno do fenômeno da massificação escolar, quanto para a desconstrução do mito, que a garantia ao acesso à escola garantiria o sucesso social dos indivíduos oriundos, sobretudo dos meios socioeconomicamente mais desfavorecidos. Para finalizar, irei ler a frase: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Nos faz refletir que, sem o conhecimento, o ser humano é incapaz de interagir, de criar e até mesmo falar. A educação ensina as pessoas a viver em sociedade, pois o conhecimento aprendido seria transmitido por meio de oralidade e da escrita ao longo do tempo. Obrigado.